Olá, eu sou o Diego e esse é o Cafezinho, o programa de férias aqui do podcast Parentalidade Preta. A ideia é você parar aqui 20 minutinhos, pegar um café e ouvir alguns trechos da primeira temporada que eu separei aqui para trazer de novo como um flashback. Para você que chegou agora, eu estou entre temporadas, estou começando a produção da próxima, que deve voltar em algum momento, mas nem por isso a gente vai ficar sem podcast. Eu vou trazer aqui alguns trechos das trocas que a gente teve no segundo semestre de 2022, caso você tenha perdido alguma coisa. Então, a cada 10 dias, eu venho aqui, compartilho um trecho que eu acho importante pra gente matar a saudade e se preparar para a próxima temporada. No cafezinho de hoje, eu trouxe 2 trechos das trocas que eu tive com Vanessa, a preta boa influencer, e com a Camila, a preta letrada. O episódio com Vanessa foi muito intenso, ele contém gatilhos. Se você tiver condições de ouvir, a gente falou sobre gaslighting e abuso lá, então é um episódio bem informativo. E o com Camila é um episódio que tem introdução que me emociona até hoje. Se eu fosse você, dava uma ouvida nele também. Bom, vamos pro primeiro trecho aqui com Vanessa. Na sua opinião, como é que a gente deve falar sobre relacionamento com as nossas crias? Cara, não sei assim te dizer, mas eu acho que essa questão do relacionamento também é um leque que abre para autoestima, né? E que vem muito da nossa criação, assim, vamos dizer. Eu acho que tá muito ali também na conversa que os pais têm diariamente com seus filhos sobre permissão, sobre como se comportar em algumas situações, né? Sobre estar atento e perceber se você está se diminuindo de alguma forma para caber naquele espaço, sabe? Se a pessoa está te forçando a fazer alguma coisa. Eu acho que são conversas que, por exemplo, eu não tive, sabe? Que talvez se eu tivesse tido, eu não tivesse passado por tanta coisa que eu passei, né? Sim. E às vezes também tem a questão de que o pai também ou a mãe não teve acesso, né, a essa conversa também. Então acaba sendo novo para os dois, que foi o que aconteceu comigo quando esse questionamento, né? Quando isso tudo aconteceu. Então eu acho que é muito essa questão de estar atento, né? Estar conversando e manter também uma amizade, né? Eu acho que um diálogo assim de companheirismo mesmo, sabe? Sem aquela coisa de estar o tempo todo impondo, sabe? Olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu estou falando que tem que ser assim, mas num tom de conversa, num tom amigável. Deixar o seu filho ali confortável para falar o que está acontecendo, sabe? Para explicar. Hoje em dia também a gente tem muito a interferência, por exemplo, de novelas, né? Não sei, cada família age em relação a isso, se deixa as crianças verem TV, se não deixa, eu não sei. Mas a novela de hoje em dia mostra muito a relação abusiva, né? Tá aí esbanjando. Então, assim, eu acho que se você mostra isso pro seu filho, que depois você debata isso com ele. Que não só deixe ele assistir e mudem de assunto e sabe, olha, você viu aquela cena? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O que você achou daquilo ali? Isso é importante. Porque eu, por exemplo, eu não tive. Eu fui uma criança que eu não tive, assim, muita infância. Eu fui uma criança que eu vivi muito no ambiente adulto. Então eu não via desenho, eu via muita novela. Então eu via muitas cenas. E olha que naquele tempo não era nem tão assim como hoje. E não era conversado. Então eu via aquilo ali e a criança, ela tende a pensar o quê? Bem, você tá passando num lugar que é aberto é porque é algo legal. Ok. Né? Tá todo mundo vendo, então é algo que talvez eu possa fazer, ou que se eu passar tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, é muito importante que a gente converse, sabe? Esteja ali atento, sempre conversando, sempre priorizando também o bem-estar, sabe?
Porque eu acho que também é passado pra gente uma visão de amor muito tóxica, né? Sim. De que a gente tem que amar o outro independente de como a gente tá por dentro. Sim. E isso nos leva a muitas relações abusivas, não só relações afetivas, mas de amizade, enfim, de chefe, enfim, sobre de relações, várias pessoas. Exatamente. Então, é isso também, é você como pai rever, né? Qual é o seu conceito de amor? O que você vê como relacionamento? Sim. Sabe? Porque é muito complexo também. A gente cresce vendo relacionamentos dos nossos pais. Então, às vezes, a gente vai normalizar muita coisa. Sim. Porque como a gente viu o nosso pai e a nossa mãe fazendo aquilo ali, pra gente aquilo ali é muito comum. Sim, não, então eu acho que os pais também têm que ter esse questionamento diário, né? Mesmo que no passado tenha feito algo, por exemplo, tenha tido muitas discussões com o parceiro na frente da criança. Mas se hoje esse pai e essa mãe mudaram o pensamento, é importante estar sempre ali renovando, se questionando se está num caminho legal, se está num caminho confortável. Sim. Sabe? Porque isso é muito importante. Eu cresci, por exemplo, vendo meus pais discutirem na minha frente. Então isso, pra mim, pesou muito no relacionamento abusivo. Quando eu via ele discutindo comigo, eu achava aquilo ali muito natural. Porque eu via meus pais fazendo e eu entendia aquilo ali como cuidado e achava que toda relação é assim. Então, é isso que os pais também têm que se atentar. Sabe? De qual a imagem que você tá passando pro seu filho e o que você está permitindo o seu filho viver, né? Que isso é muito importante. Eu acho que é por aí. Não, completamente. Eu costumo dizer também, né? Ainda nesse sentido, mostrar, né, o que é respeito para que eles saibam quando não são respeitados. Exatamente, né? Exatamente. O respeito, eu acho que é a base do ensinamento ali, porque se a gente realmente não tiver esse conceito bem explícito na nossa mente, a gente vai se submeter a muitas situações que, cara, vão trazer um prejuízo enorme na nossa mente. Esse é um programa muito especial, a gente tratou de um tema muito complicado, a introdução dele é bem intensa, como eu falei, tem gatilhos, mas se você tiver condições, eu recomendo muito que você ouça, porque é um programa muito, muito instrutivo. Bom, vou aproveitar aqui esse intervalo para falar um pouquinho do que vem mudando. Nós já estamos com a próxima temporada engatilhada, a gente já tá para voltar a qualquer momento, é bom ficar aí na escuta, mas eu falo do que está acontecendo agora. Bom, eu repaginei tudo aqui e ajeitei lá o Apoia-se para a gente ter algumas outras faixas para as pessoas poderem ajudar a produção do podcast Parentalidade Preta e do universo Parentalidade Preta como um todo. O que vai acontecer? Eu mudei algumas faixas de apoio, botei lá um apoio de R$10, um de 20 ou de 35, para que a gente tenha algumas outras possibilidades. A partir de agora, quem contribuir com R$10 vai ter direito ao acesso a uma newsletter que vai inicialmente ser quinzenal, trazendo um compilado do que está acontecendo no universo Parentalidade Preta. Os melhores posts, os melhores comentários, alguma análise do que está sendo discutido. Como você sabe, a gente desenvolve muita coisa lá no Instagram. Então essa newsletter vai fazer um compilado do que está rolando, algumas coisas importantes aqui dentro do meu ponto de vista e alguns textos que vão estar fora, tanto do Instagram quanto do site. Então, a partir de agora, você que contribui ou pretende contribuir com o cafezinho vai receber uma newsletter que inicialmente vai ser quinzenal com o melhor, a crème de la crème do que está rolando no universo Parentalidade Preta. Agora, com R$20 você já chega para o nosso cantinho do café. A gente senta junto, discute coisas, recebe a newsletter e tem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Parentalidade Preta. A gente vai ter programas feitos somente para os assinantes, com outras pessoas que vêm aqui e querem agregar, querem trocar uma ideia a respeito de alguns assuntos afetos aos temas que a gente vai estar falando durante a temporada. No Cantinho do Café você vai ter a possibilidade de ouvir conteúdos exclusivos. As entrevistas já estão sendo produzidas com mais conteúdo para quem apoia esse projeto. Então você que apoia com valores acima de R$20 vai ter acesso a conteúdo exclusivo feito unicamente para você. As entrevistas vão ser maiores, os podcasts vão ser mais elaborados e a gente vai ter conversas além dos episódios, para você ali poder trazer mais alguma coisa. E é lógico, se tiver alguma demanda, é só trazer que a gente procura alguém para conversar. É assim que a gente funciona. Agora, com R$35 você é o dono da caneca. A gente vai começar a produção de umas canecas personalizadas aqui para quem apoia o podcast com valores acima de 35 e com certeza, a partir do segundo mês, a sua caneca chega aí na sua casa sem custo. Então, se você acha que dá para apoiar a gente e ainda ter um produto exclusivo Parentalidade Preta, a chance é essa.
Logicamente que nada disso seria possível se a gente não tivesse ouvintes, então se você não tem como chegar junto financeiramente agora, manda o episódio para algumas pessoas que você acha que gostariam, que deveriam ouvir alguma coisa, dá o seu aval, fala assim, ó, eu ouvi isso aqui, achei bacana e gostaria que você ouvisse também e a gente conversa. Para maiores informações, chega lá no apoia.se/parenta ou então me chama no @parentalidade_preta lá no Instagram. Você sabe que eu produzo o podcast Parentalidade Preta aqui em casa e hoje eu tenho a participação especial desse grilo aqui, ó. Hoje a gente teve uma presença ilustre aqui na gravação do cafezinho. Então a gente vai agora para a segunda parte do nosso programa, depois desse breve intervalo. Eu vou trazer um trecho da troca que eu tive com a Camila, a Preta Letrada. Foi uma troca muito bacana, muito potente, muito ancestral. Esse episódio que ela participa tem uma das introduções que mais me emocionaram na produção, eu gosto muito. Ela tem um ar cinematográfico e já foi mudando as caras da produção aqui do podcast, inclusive. Se você quiser, chega lá, dá uma ouvida. Tem um nome que vai se repetir muito aqui ao longo dessa próxima temporada, que é o professor e Dr. Sheikh Anta Diop. Enfim, dá uma ouvida no episódio, espero que você goste. Por enquanto, tem esse trechinho aqui que eu também espero que você goste. Beleza? Vamos lá. Na sua opinião, o que deve ser dito sobre a afrocentricidade para os nossos pretinhos? Eu me baseio muito no que foi dito para mim, né? Na minha criação, na minha formação. Basicamente, aqui em casa, a gente nunca teve uma construção academicista do pensamento preto, se eu posso dizer assim. Mas a gente teve algo formado ali muito mais cotidianamente mesmo, no dia a dia. Você falou que, né, tu morou aqui em Salvador, então, por exemplo, eu tenho candomblé, a gente descia sempre ali, né, a minha família descia sempre ali no Curuzu para acompanhar, né, o Iaê passar. Então, tem muito isso da forma como as pessoas se comportam e se relacionam aqui dentro de casa. Então, o que eu aprendi sobre a afrocentricidade foi muito mais no entendimento não academicista. Foi o amor que eu recebi e como minha mãe falou para mim, por exemplo, no colégio, que se eu recebesse alguém falasse alguma coisa sobre o meu cabelo, era para eu responder. E não era para eu ficar calada. E ela falou, por exemplo, me ensinou a dar benção à minha avó, sabe? Então, eu acho que a gente foi criado aqui em casa de uma forma que valores foram ensinados, sem falar necessariamente o porquê disso, sabe? A gente sabe que tem uma explicação formal, teórica disso, que a gente poderia estar explicando, mas que nunca foi ensinado, até porque existem várias outras maneiras de fazer isso aqui, né? Então, eu acredito que a forma mais natural e que a forma que eu ensinaria para os meus filhos seria a mesma que eu recebi enquanto criança, na minha formação, de ter esses valores transformados no dia a dia, sabe? De falar uma palavra de afeto e passar aquele exemplo mesmo para ele, ensinar, por exemplo, a respeitar os mais velhos, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Para mim, assim, na minha concepção, isso é o sumo da afrocentricidade, sabe? É o básico, de onde a gente inicia tudo. Esses foram trechos do Parenta 9 e do Parenta 10. O Parenta 9 é Machismo e Gaslighting e o Parenta 10 é Afrocentricidade Parte 2. Espero que você goste e ouça lá na grade. O 9 tem gatilho, tá lá no título, e o 10 tá muito bacana. Gostaria muito que você ouvisse, até porque a gente já tá se preparando para voltar à temporada. Algum momento vai acontecer, e ele tá próximo. Já que você chegou até aqui, eu vou te pedir um favorzão. Avalie o podcast, vai aonde você tá ouvindo e dá a nota lá que você acha que a gente deve. Isso é muito importante para que ele seja projetado por outras pessoas. Bom, por enquanto é isso. Eu vou encerrar te convidando para dar um pulinho lá no apoia.se/parenta, conhecer como você de repente possa ajudar aqui a gente a produzir esse conteúdo com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de alcance. E se puder, indique esse episódio para alguém que você goste, alguém que você saiba que gostaria que conhecesse o projeto aqui. Bom, qualquer coisa me chama lá no @parentalidade_preta no Instagram, a gente troca uma ideia e é sempre bom conversar. Caso você tenha filhos em idade escolar, espero que o retorno às aulas tenha sido bom. Aqui a gente está perseverando. A primeira semana foi muito bacana, já adoecemos e estamos indo para a segunda aqui. A gente se escuta daqui a 10 dias, até lá. Beba água, respire e não responda de primeira.
Bora pra mais uma?